Você Podcast, apoio Ótica Gui Presente. As melhores marcas de óculos, relógios e semijoias você encontra aqui. Eletromec, desde 1997, a marca mais conceituada no mercado de eletrodomésticos de luxo. Ibele Ambientes Planejados, seu projeto de interiores é a alma que habita sua casa. Sejam muito bem-vindos, a gente já começa assim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Você Podcast. E hoje tá um pouco diferente. Vou falar como ela, o nosso case de sucesso. É uma mulher de sucesso, mãe, empresária, está consolidada há 11 anos no ramo moveleiro aqui em Balneário Camboriú, conhecida como a Sabrina da Ideli, minha amiga Sabrina Pereira! Uhul! Bem-vinda, amiga! Obrigada! Vamos contar essa história que é linda, é de muita superação, e a gente vai conhecer um pouquinho da história que eu já conheço, né? Mas eu quero descobrir mais, porque, amiga, apesar de 20 anos, quase 20 anos, né, de amizade... tem muita coisa que a gente não conta, né? E eu quero os detalhes. Tu vai dizer que tu já me contou tudo? Não, tua vida inteira não. Não. A gente já viveu muito, né? Muito. Deve ter alguma coisinha ali que vai sair hoje. Eu só conheci a Sabrina doidona. Não, brincadeira. 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 Amiga, bem-vinda, né, ao podcast. Obrigada. Super nervosa, né? O lado de cá é mais difícil do que o lado de lá. Não, mas nós estamos, né? É diferente, né? É diferente. Falar da própria vida é um pouquinho desafiador, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Ontem eu tava pensando que, até conversando com uma amiga minha, que ultimamente eu tenho sentido tanto frio na barriga de sair toda vez assim da zona de conforto, mas ao mesmo tempo é tão bom vir pensando assim, nossa, como é bom a gente sentir essa adrenalina de sair da zona de conforto, de saber que tá fazendo algo diferente, Sim. né? Pro nosso crescimento, assim, então esse friozinho é bom. Porque eu acredito que o mais difícil que a gente julga muito é quando o outro está em exposição, ele sempre é julgado. Então, quando a gente virou apresentadora de um podcast, a gente está passando isso na pele toda sexta-feira, quando a gente vai ao ar, toda quinta, a gente grava na sexta, porque a gente vai ao ar porque as pessoas estão ali nos julgando. Uhum. E nós não podemos ter medo do julgamento do outro, porque sempre vai agradar e desagradar. Isso é normal. A gente nunca vai agradar. Nem Jesus Cristo, quando desceu à Terra, agradou a todos. Imagina Raquel Rádio e Sabrina Pereira. Então, isso é fato, né? Então, hoje, quando eu vim pra cá, eu também. O que eu vou contar e o que eu não vou contar? Não, eu vou contar tudo, porque a minha história tem um lado bonito e um lado que não é tão bonito, né? Que são os meus erros e aquilo que eu fiz, no qual não é que eu não me orgulho, mas que eu passei para chegar até aqui, para ser a mulher que eu sou hoje. Mas eu não vou esconder nada. Bom, uma grande mulher. Mas não vou esquecer de brindar. Ai, meu Deus do céu. Primeira convidada. Ai, fiz a mesma sou coisa. eu hoje. Fiz a mesma coisa. Vamos lá, amiga. Que bom. Ai, que bom. Ai, meu Deus, gente, não sei se é isso. Tá ótimo. Sim, hoje eu vou beber muito. Mentira. Sempre quando a gente vai brindar, eu lembro... Lembra do Theo? Porque eu sou rica! Vamos lá! Uhul! Ao nosso sucesso, ao sucesso dessa mulher maravilhosa. Ai, a nossa. E bora, vamos começar. Eu quero já... Sabe uma coisa que me chama muita atenção? Logo no teu post, teu primeiro post lá do teu Instagram, começa: sou Sabrina, aquariana. Uhum. O que isso quer dizer? É que o signo, pra mim, ele dita muito a minha personalidade. Uhum. E tu acredita muito nisso, é uma coisa que tu leva contigo. E o que quer dizer ser aquariana?
Aquariana é um signo futurista, né? A gente sempre... É difícil a gente estar concentrado no presente, porque é um signo que está pensando sempre à frente, sempre no amanhã. Então, isso é um desafio para mim viver o meu momento, porque eu sempre penso como vai ser o amanhã. E, na verdade, o futuro ele é um mistério. Então, para mim, como aquariana, meu sol e minha lua é em aquário. E o meu ascendente é touro, que aí o touro me traz para o material, para a ambição, para as minhas conquistas, né? E a aquariana, ela é um signo... A aquariana, né? É um signo da liberdade. Só que é uma liberdade, para mim, fictícia. Porque, na verdade, o que eu mais quero é estar presa num relacionamento ou com os meus, né? Meus familiares, os meus colaboradores, as minhas amigas, né? E, ao mesmo tempo, essa liberdade, ela é fictícia, porque você tem que se sentir livre, mas, ao mesmo tempo, não é livre, porque você está preso às suas emoções, às suas raízes, né? Então, um signo aquariano é mais ou menos isso. E por isso que para quem não conhece a Sabrina, ela é bem metódica, ela precisa ter tudo organizado, tudo, né? Não sai da linha. Sim, o quadro do Sandro tá sempre torto. Ela acabou de reclamar, pelo amor de Deus, não aguento mais olhar aquele quadro, eu tive que levantar pra ir lá arrumar, pra ela não poder ficar olhando. Então, isso também, tu acredita que vem desse lado? Não, esse é do meu virginiano. É que aí entendi. nós temos um mapa astral, que aí tem vários, nós temos todos os signos no nosso mapa. E aí também temos todos os planetas. Aí, conforme essa leitura, eu tenho muito de virgem. Então, o virginiano é esse lado, no caso, metódico, esse lado do compromisso, da responsabilidade, que é um lado muito forte também no meu mapa astral. Legal. E tu nasceu dentro de uma loja, é isso? Eu nasci dentro de uma loja. Como foi isso? Então, eu não sei dizer como não foi isso. Porque eu nasci numa garagem, na verdade, atrás da loja. Minha mãe, muito pobre, né? Eu acho que eu odeio barata por causa disso, porque tinha muitas baratas na garagem. E minha mãe veio de... Tu lembra bem disso? Eu lembro de algumas circunstâncias, mas está impregnado em mim o fato do guerrear e o fato de passar as dificuldades que não existem, que não é que não existam, sempre vai ter dificuldades, que é algo que isso é uma crença dentro de mim, mas que eu sempre irei superá-las. E hoje eu estou trabalhando para que eu não olhe para as dificuldades e sim que eu olhe mais para as coisas boas, para as conquistas, e que as dificuldades elas têm, só que elas não são tão grandes como eu sempre olhei, que sempre vai vir. Então você acaba atraindo isso. Ah, superei. Qual é a próxima? Então, já fica esperando. Isso, é uma crença que veio da minha mãe, né, do meu pertencimento, porque a minha mãe sempre foi batalhando para conquistar as coisas dela, né? Então, quando eu nasci, eu fui para do lado do caixa, da máquina registradora, que era na época, né? E ali eu cresci dentro de uma loja. Com 12 anos, eu estava trabalhando já na loja. Nossa, com 12 anos. Na verdade, com 10 eu trabalhava na Loja, né? Vendendo adesivos. Sério? É. Aí você não sabia, viu? Isso não tá no meu feed, porque ali eu tentei focar mais na minha parte loja, a parte mais da minha família, né? E eu quis mostrar o meu pertencimento de pai e de mãe, né? Quando eu faço minha apresentação no Instagram. Mas eu comecei com 10 anos, eu tinha 4 amigas chamadas Maris, todas são Maris. Marie Juliane, Marie Luiz e Marie Monique, na qual eu tenho muito amor e carinho, donas da empresa Aloha, na qual não está mais no mercado, mas na época eu pedi uma oportunidade para trabalhar lá. Eu trabalhei na ilha. Com 10 anos tu pediu uma oportunidade? Sim, porque minha mãe não queria me dar dinheiro. Ela só queria que eu pegasse dinheiro para comprar aquilo que ela achava necessário. E eu queria outras coisas. Na época, minha mãe já tinha loja de roupas e eu queria as roupas que as minhas amigas usavam, que eram outras marcas que ela não vendia. E ela falou, não, tu vai usar o que eu tenho aqui na loja. Então, para mim comprar o que eu queria, eu teria que fazer o meu dinheiro. E a minha mãe falava, ou tu gasta menos ou tu ganha mais. Isso é uma frase que veio da minha casa desde pequena. Sim. Então, eu sempre fui atrás para fazer mais, para poder gastar. Né? Sempre fui muito gastadeira. Hoje não mais, né? Porque isso também tem um porquê, mas sempre fui de comprar muito. E quando eu fui pra Aloha, tinha um banquinho pra subir, porque eu tenho 1,59 m hoje, né? Então, imagina com 10 anos. Com 10 anos. Então, eu subia no banquinho pra atender os argentinos, pra atender... na época, tinha muito argentino, em Balneário Camboriú, né?
E vendi muitos adesivos. A Aloha foi a minha primeira escola. Na verdade, a gente já brincava antes de banco imobiliário, o jogo da vida, que sempre foi algo relacionado a papel, com dinheiro, né? Sempre tive essa coisa de como fazer dinheiro, né? Então, hoje, para mim, falar sobre fazer dinheiro, sempre tive muita facilidade, porque sempre esteve impregnado em mim desde o meu pertencimento de pai e mãe, né? Que legal. E isso até muitas pessoas trazem o contrário, né? Não podem falar dinheiro, ou é difícil, é ruim, e isso acaba fazendo com que as pessoas não consigam adquirir, né? E olhem para o dinheiro como se ele fosse negativo, né? Tanto que a gente já conversou, tem pessoas que falam, o dinheiro é sujo, né? O dinheiro não é sujo. O celular que tu leva pro banheiro não é sujo, né? Então, o dinheiro não é sujo e fazer dinheiro deveria ser visto como algo muito fácil, né? Na verdade, o mais difícil é manter o dinheiro, é ser conservador, é ser uma pessoa planejada. Isso, para mim, é muito mais difícil do que fazer dinheiro. Mas isso vem das minhas crenças limitantes, né? E quando tu tava na loja, assim... Não, daí tu saiu da Aloha, como é que foi? Daí essa transição pra ir pra outro... Porque tu ficou quanto tempo lá na Aloha? Com 10 anos? Eu fiquei pouco tempo na Aloha. Foi só fazer o teu dinheirinho ali. Isso. E aí, logo depois, eu fui trabalhar com a minha mãe, né? Só que não podia dizer na época que era filha da minha mãe. Minha mãe não deixava, né? Eu trabalhava na loja, só que não podia dizer que eu trabalhava ali como filha da proprietária. Então, as pessoas tinham pena de mim e me davam muita gorjeta. Eu ganhei muita gorjeta. E a minha mãe, uma das coisas também que me marcou, minha mãe não deixava fazer conta na máquina, né? Mas por quê? Porque 10% não se faz na máquina. Esse é o pensamento da minha mãe. Até hoje, a gente senta com ela, ela faz a maioria das contas todas de cabeça. Os meus 2 filhos, tanto o Brian quanto o Bernardo, têm uma facilidade com matemática, assim como eu também tenho, porque minha mãe sempre colocava que coisas óbvias... Não pode pegar uma máquina para fazer 10%. Isso, até hoje, às vezes eu vejo alguém na minha frente, me dá agonia. Quando eu vou pagar alguma coisa, a pessoa soma lá 20 mais 15. Tipo, quase avançando na pessoa, né? Porque é uma coisa que eu tenho que lidar. É claro que cada um. Mas é porque a minha mãe veio com isso muito forte, né? E aí, então, tu seguiu sempre com ela até que idade? Eu segui com a minha mãe até os meus 24 anos. Mas antes disso, teve o Brian. Antes disso, teve o Brian. Tu foi mãe com 15 anos. Fui mãe com 15 anos. E o que aconteceu? Como é que a tua mãe lidou com isso? Ela quase me matou. Brincadeira. A minha mãe... Vamos contar detalhes. O pai do Brian foi meu primeiro namorado, né? E nas primeiras relações eu já engravidei. Parece uma historinha fictícia, mas ela é verdadeira. E a minha mãe, sabendo que eu tinha perdido a virgindade, me levou no ginecologista. Quando eu chegou lá para fazer o exame, eu estava grávida de 2 meses. Eu fui para tomar anticoncepcional para me prevenir. E aí eu estava grávida de 2 meses. Quando eu trabalhava com ela nessa época, então de carteira assinada já. Ah, tá. Então, eu fui, no caso, né, dispensada não, trabalhei até o final e fiquei 6 meses recebendo pelo governo, né, e eu pretendia voltar logo depois, mas a minha mãe foi muito inteligente, né, minha mãe só tem até a 8ª série, só que é uma das mulheres que eu mais admiro na minha vida, né, a minha mãe... Eu fiquei emocionada. Mas ela tem só até a 8ª série. E ela não deixou eu voltar a trabalhar. Ela falou que eu teria que ser mãe. E isso fez todo sentido e mudou totalmente a minha vida quando eu fui ser mãe. Porque ela colocou isso em primeiro lugar. Ela sabia que o Brian era mais importante do que a minha vida profissional. Mas na época tu não entendia isso, muito provavelmente. Na época não. Imagina... Eu vim de uma família classe média alta, eu ia fazer intercâmbio com 15 anos. Nossa. E aí, com 15 anos, eu me vejo grávida. A minha mãe, com todo respeito, me obrigou a casar na igreja. 500 convidados para quem é de Balneário Camboriú, Clube dos Amigos. Foi uma festa linda e maravilhosa. Eu casei e fiquei 1 ano casada. Porque foi tudo pelas circunstâncias. Sim. E não foi como tem que ser um casamento, por amor, por escolha, aquilo que eu acredito, né? Então, eu casei com 15 anos, fiquei 1 ano casada. Cuidei do Brian até os 3 anos, antes de voltar para o trabalho, que a minha mãe fez com que isso acontecesse. Então, eu era uma adolescente cheia de sonhos, cheia de vitalidade de viver aquele momento. E quando eu me separei, o Brian pequeno, logo depois eu queria sair, porque imagina, eu era uma adolescente, cheia de sonhos e cheia de vontade. E ela falava, você pode sair.
Quando você voltar, o teu filho acordou, você acorda. Sim. Então, a minha mãe me fez crescer de uma maneira, com essa idade, muito rápido. Amadurecer, na verdade, né? Crescer, eu ainda não cresci. Mas amadurecer muito rápido. Então, eu saía, e quando eu voltava, o Brian acordava às 7, 8 horas da manhã, eu tinha que acordar e cuidar do meu filho. Essa era a minha responsabilidade. E isso me fez crescer muito na época. Fora isso, ela me colocou, a gente está falando aí de muito tempo atrás, Brian tem 28 anos, que eu não seria mais respeitada como mulher, porque eu tinha perdido a minha virgindade. Então, todo homem chegaria próximo de mim, que aí são onde eu fui moldando a mulher que eu sou, né? Porque ela falava que todo homem ia chegar perto de mim com segundas intenções. Então, eu fiquei com aquela coisa na cabeça de que eu não podia ter um relacionamento. Na verdade, eu teria que ter um relacionamento quando ele fosse sério. Então, eu nunca fui uma mulher, não sei qual é a palavra correta, mas que estava ali disponível para ter um relacionamento casual. Eu sempre busquei um relacionamento sério, que isso também teve circunstâncias na minha vida, mas porque minha mãe colocou que o fato de eu ter perdido a virgindade muito nova era um empecilho para mim. Né? Hoje eu já trabalhei isso, tá tudo certo, né? Sim. Mas na época foi muito complicado. Imagino, sim. Né? Na época eu tô falando quase até 40 anos eu carreguei isso comigo. Eu tô com 43, né? E ainda trabalho muito isso diariamente, né? Então, aí eu voltei a trabalhar 3 anos depois. Entrei num relacionamento de 4 anos. Porque como eu tinha essa coisa muito forte de que o meu filho tinha que ser respeitado, que eu era sempre a minha mãe deixou claro que eu seria o exemplo para ele. Então, isso foi muito bom para mim. E ali eu comecei também um relacionamento, um namoro de 4 anos, uma pessoa que foi muito importante na minha vida. E aí eu fui pro trabalho e sempre com a consciência de que eu tinha que ganhar dinheiro, fazer a minha história. Por mais que eu viesse de uma família que me dava condições, que graças a Deus eu não sei o que é passar dificuldade, né? Na verdade, passei depois com a minha empresa, mas nunca passei quando nova. Eu não sei o que é sentir vontade de comprar algo e não poder. Muito pelo contrário. Eu fui criada de uma maneira, com tudo com o bom e com o melhor, que isso também prejudicou, não a mim, mas a educação dos meus irmãos, porque nunca faltou nada na nossa casa. Eu acho que eu não fui prejudicada pelas circunstâncias da vida. Sim. Que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, uau, o cara lá de cima sabe o que faz. Porque eu até comentei ontem isso. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu acho que eu seria um ser humano horrível. Eu acho que eu não seria o ser humano que eu me tornei. Eu acho que todos os desafios, eles vêm para... Todo mundo vai passar por desafios e todo mundo vai ter a oportunidade de aprender ou não com aquilo. Sim, né? Sim. Então, não é porque tu passou por aquilo que tu cresceu, mas tu escolheu crescer. Sim, sim. Acho que tem essas escolhas para todo mundo. Eu poderia ter me revoltado, né? Exato, na época, exato, né? Exatamente. Porque com 15 anos, você não tem maturidade nenhuma, né? Aliás, não está preparada para ter um filho. Eu acredito... Na verdade, tu não está preparada para viver praticamente, nem né? para viver. Eu acredito que passou na cabeça da minha mãe na época, né? Hoje, tendo filhos, eu vejo assim, que desafio, né? Porque com vergonha, vou falar, mas eu pensei em tirar na época, né? E não fui apoiada pela minha mãe, que é católica, foi catequista, cursilista, mas na época, eu falei, vai acabar com a minha vida. Eu tô falando, tipo, de uma coisa que eu não tenho orgulho de falar, como eu falei, eu vou falar do coração, claro, tudo que eu passei. Mas eu falei, a minha vida vai acabar. Porque, imagina, eu era uma mulher muito bonita, né? Ela ainda é. Muito cobiçada na época e cheia de sonhos, cheia de, né? Uau, vou fazer intercâmbio, eu vou fazer isso. Minhas amigas, as Maris, que eu acabei de mencionar, moram fora do Brasil hoje, elas fizeram intercâmbio. E esse era o futuro que eu queria para mim naquela época. Então, foi todo quebrado, né? Tipo, sim, não existiu nada daquilo que eu... Como sempre, né? O cara lá de cima que guia a nossa vida e que sabe o que é melhor para nós. E como eu sempre tive muito controle na minha mão, era o que eu queria na época. E minha vida virou de cabeça para baixo. Eu fui ser dona de casa, ter um filho, aí logo depois me separei. Vem episódios que eu acho que não vem ao caso, mas com todo respeito, o pai do Brian na época, que também amadureceu bastante, é um grande homem hoje, era muito machista, então eu tinha que usar certas roupas, não podia sair à mostra, a gente está falando de muitos anos atrás, né? E, então, assim, eu passei por coisas que também me lapidaram como mulher, porque... Nessa época, eu já estava sendo podada de ser quem eu era,
né? Como vocês me acompanham, quem acompanha aqui, né, sabe que eu sou muito extrovertida, expansiva. Essa é a minha essência. Eu sou brincalhona, subi em cima da mesa, ri, brincar, sempre fui palhaça. E foi a primeira vez que eu fui podada pelo masculino de ser quem eu era, né? Então, me conheceu daquela maneira, mas quis tirar a minha essência, a minha verdade. E ali foi o meu primeiro trauma amoroso, porque o nosso relacionamento na época acabou por isso, né? Porque ele quis me transformar numa Sabrina que eu não era, né? Apesar de nova, não sei, provavelmente o nosso futuro talvez não fosse a longo prazo, porque nós éramos muito criança, apesar dele ser 5 anos mais velho do que eu, mas fui podada na minha essência e na minha verdade, né? E aí foi onde eu fui para o meu lado profissional, como se dissesse, porque isso é uma crença limitante. Se como mulher eu não posso ser quem eu sou, no profissional eu vou arrasar e fazer acontecer. Infelizmente a gente tem essa crença. Aquela história, né? Sorte no amor, azar no jogo. Isso. Então a gente acha que a gente precisa... se a gente tem sucesso na carreira, a gente não vai se dar bem no relacionamento, né? Ou se a gente tá focado no trabalho, a gente não consegue cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Então a gente tem isso, e a gente precisa se desvencilhar disso, Sim. porque isso não é uma verdade absoluta. E a vida não é subdividida, né? Você é um todo, né? É uma coisa só, exato. É um todo, tanto que o teu lado profissional interfere no teu pessoal e vice-versa, né? Por isso que a gente sempre fala em equilíbrio, né? Sempre. Sim. Aí eu trabalhei com a minha mãe até mais ou menos uns 24 anos. Foi mais ou menos a época que a gente se conheceu, né? Não vamos lembrar disso. Não, brincadeira. Nos pagodes da vida, né? Eu e a Rádio sempre fomos muito pagodeira. E aí, nessa época, eu fui trabalhar com o meu pai, né? Meu pai e minha mãe são separados, né? Quando eu tinha 14 anos, 13, na verdade, eles se separaram. E nessa época, meu pai precisou de mim. Né? Meu pai passou por Mas eles até então, eles eram sócios na loja, é isso? Não, meu pai, quando eu tinha 13 anos, meu pai já estava separado da minha mãe. Só que o meu pai, ele pegou a empresa e tocou durante um tempo sozinho. Só que ele foi enganado por uma funcionária na época. E aí minha mãe me chamou para responsabilidade com 24 anos e falou que eu deveria estar dando suporte para o meu pai. Hoje, depois de estudar um pouquinho, eu vejo que não foi a atitude mais correta, nem minha e nem da minha mãe. A minha mãe me deu uma responsabilidade no qual não era minha, e eu fui também tomar uma responsabilidade na qual não deveria ter tomado, que é eu me tornei pai do meu pai, vamos dizer, né? Sim. Que aí eu fui ser sócia do meu pai, a empresa se chamava SJP Confecções, e meu pai na época era alcoólatra, né? Então eu fui lá para cuidar do meu pai e fazer com que a empresa dele funcionasse. Sendo que ela é uma sala comercial, que hoje ela está alugada, né? E na época a solução não foi alugar a sala, mas sim o meu pai continuar como empresário, mas com a filha como sócia, né? E como eu mencionei que ele era alcoólatra, não durou muito tempo, porque o alcoolismo veio atrapalhar os nossos negócios, né? E aí, quando isso aconteceu, meu pai adoeceu, né? Ficou doente, ele tinha um buraco no esôfago na época, e aí a gente resolveu alugar a sala dele, né? Achamos um inquilino, no qual está lá até hoje, é um maravilhoso, seu Pérez, e a gente alugou a sala dele, e aí eu voltei a trabalhar com a minha mãe. Tu voltou a trabalhar daí... Dos 26, mais ou menos, aos 28 anos. Mas aí, ela... Enquanto tu tava com teu pai, ela tava fazendo o quê? Ela estava com a loja dela. E sempre me dando suporte. A minha mãe sempre foi o meu mestre. Entendi. Né? Era com ela que eu buscava todas as decisões. Eles são separados, mas tu sabe disso, eles convivem juntos todo Natal. Meus pais são incríveis, todo Natal, pai e mãe, desde a separação. Meu pai é casado novamente, minha mãe casada novamente, mas a gente sempre está junto em família. Os meus pais entenderam que o relacionamento deles é para sempre. E que os filhos estão em primeiro lugar, no qual eu tenho muita admiração, muito respeito. E tento levar isso para minha vida também. Também tenho um relacionamento bom com os pais dos meus filhos, porque tem que ser assim. As crianças nos escolheram e não são culpadas. Sim. Né? Do relacionamento não ter dado certo. Não ter dado certo, não. Deu certo até um certo ponto, né? Então, eu fiquei com meu pai. Quando meu pai alugou a sala, eu voltei a trabalhar com a minha mãe, né? Que daí era na loja que eu ia, inclusive. Isso, na Sabrina Modas. Eu ficava lá junto com a Sabrina. A gente saía no intervalo dela para comer um calzone de chocolate. Tomar Fanta. Só que
Mas meus pais vão me matar porque eu tô contando todos os podres da família, né? Mas tudo bem. Faz parte, como eu falei no começo. Precisamos reconhecer a nossa história, né? E assim, eu sempre falo em conversas informais, porque eu tenho muito orgulho da minha história, tanto da história dos meus pais, né? Então, aos 28 anos, a minha mãe viciada em jogo, né? Meu pai no álcool, minha mãe em jogo. E aos 28 anos, a minha mãe resolve alugar tudo que ela tem também. Então, os meus 2 pais vivem de renda. Os meus 2 pais é bom, né? Como o mais grande. Nossa, a menina fica nervosa, o português é assassinado aqui. Mas tudo bem. Meu pai e minha mãe vivem de renda. E aí eu fui pega de surpresa novamente, porque meu sonho era tocar a empresa Sabrina Modas. Eu amo o ramo têxtil. Eu sempre trabalhei com roupa, nunca trabalhei pelada. Ai, que piada. Aquelas piadas de tiazinha, já. Brincadeira. Mas o meu sonho era continuar a Sabrina Modas e não tive a oportunidade, porque minha mãe, viciada em jogo, ela acabou fechando a empresa dela. E na época, a Sabrina não pode chorar, porque eu falei que ia fazer o Fernando chorar e não fiz, então eu também não posso chorar. Na época, meu nome foi sujo, né? Nessa época, eu, com 28 anos, estava com crédito nenhum, né? Porque foi a opção que a minha mãe teve, fechar a empresa no meu nome devendo. Então, ela fechou, começou a viver de renda, e eu estava, tipo... Endividada, né? Como uma coisa que marca a minha vida, talvez a coisa mais importante da minha vida são as pessoas. E sempre, sempre, sempre eu fui abençoada por pessoas na minha vida. Vai chorar. Chora. Respira. E sempre, 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 tipo, as pessoas me ajudaram muito. Eu tenho uma amiga, né, chamada Claudinha, que me deu uma oportunidade no comércio exterior. Né? E aí ela falou, vai trabalhar comigo na CCQM, que é a empresa que ela trabalhava e trabalha até hoje. E tinha a Metalóis, que é uma empresa também de comércio exterior. E eu fui trabalhar lá. Que isso eu conto no meu feed. Mas eu não me adequei, porque eu sou comercial. Como que eu ia ficar no Microsiga, né? Que era o nome do sistema que eu trabalhava, que eu jamais vou esquecer, porque ele é horrível. Odeio ele. Eu trabalhei 15 anos com isso. Microsiga, odeio você, odeio... Poucas coisas eu odeio na minha vida, mas Microsiga é uma delas. E aí eu fui para trás de um computador trabalhar, fiquei quase 2 anos ali. Nessa época eu continuei procurando emprego. Aí o Adalberto, que é dono de um porto, né, me ofereceu uma oportunidade de trabalhar no porto. Só que ele falou, você tem que ser formado em comércio exterior, porque eu não fazia comércio exterior. A Cláudia me deu uma oportunidade, mesmo sem formação. Sim. Porque eu tinha vivência de balanço, contabilidade, que é a parte que eu cuidava. De toda a parte administrativa, porque com a minha mãe eu aprendi tudo e mais um pouco, né? Desde os 10 anos, depois com 12 com ela, é muita né? vivência. Muita vivência. Sempre tive uma bagagem. Como eu falei, minha mãe é formada, tem até a 8ª série e é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então, com essa bagagem da Metalóis, eu fui pensar em trabalhar num porto, né? Mas era na área comercial. Aí o Adalberto falou, você tem que fazer comércio exterior. E aí eu fui para a faculdade de comércio exterior, já formada em cosmetologia e estética. E fui até o 5º período. Tinha até esquecido que tu tinha feito cosmetologia, é verdade. E aí eu fui até o 5º período de comércio exterior. Nisso, eu já estava casada com o pai do meu filho, com o pai do Bernardo. E aí surgiu a oportunidade para o meu ex-sogro da IDELI. Quando eu estava esperando a minha formação para entrar no porto, Tu chegou a quase concluir a faculdade? Não lembro. Fui até o 5º período. Ah, tá, não sabia. Aí, quando apareceu essa oportunidade para o meu ex-sogro, no qual eu tenho muito amor, muito carinho, seu Andrônico, da IDELI, ele me chama para conversar e fala, minha filha, porque ele me considerava uma filha, você é muito boa no comercial. E surgiu essa franquia. Aí eu olhei no olho dele e falei, mas seu Andrônico, tá escrito aqui que precisa ter 300 mil reais. Eu não tenho nem 300 reais disponível. Imagina 300 mil. Aí ele falou, minha filha, não se baseia nisso. Se baseia no que isso pode ser o teu futuro. Então, ele sabia de todo o meu contexto, né? Que o pai do meu filho, no qual eu fui casado há 11 anos, é um homem incrível. Então, a gente sempre foi muito sincero um com o outro. Quando a gente se conheceu, ele sabia de todo o meu contexto, do que havia acontecido com o meu nome, com a minha história. Então, a gente foi olhar a IDELI com amor e com carinho, quando o meu ex-sogro me apresentou. E eu me apaixonei, né? Sou apaixonada pela empresa que eu trabalho. Foi de cara, assim? Foi porque eu me deparei com pessoas lá, né? Então, assim,
tudo que me motiva e tudo que quem trabalha comigo sabe disso são as pessoas. Eu sou movida, e isso também vem do meu lado aquariano, porque o aquário ele é coletivo, né? Por isso que eu sempre falo que eu sou uma aquariana. O aquário, a aquariana ou a Sabrina nunca olha para ela. Eu sempre olho que eu vou crescer e quem vai crescer comigo. Isso é muito verdade, amiga. Eu te admiro demais. E uma das coisas que eu mais admiro é isso. Tu confia nas pessoas. Muito. E tu se conecta com as pessoas, assim, ó... extremamente maravilhosas que estão realmente contigo, sabe? Sim. Que independente do que aconteça, elas estão do teu lado. Justamente por essa confiança que tu tem nelas e por tudo isso que tu acredita, né? Diante dessa conexão de pessoas. É porque nós atraímos o que nós somos, Exato. Né? E eu sou uma pessoa muito intensa. Quem tem relacionamento comigo sabe. Eu acho que isso é um defeito e uma qualidade. Mas, assim, eu não sei ser pela metade. E isso eu sou em tudo. Então, as pessoas que estão comigo, eu faço qualquer coisa por elas. Qualquer coisa pra estar ali. Tipo, todo mundo cresce junto, todo mundo junto. Então, quando o meu ex-sogro, ele me abraçou e viu em mim, né? Ele depositou em mim toda essa confiança de que ia dar certo. Aquilo ali pra mim foi o máximo, né? Na verdade, tu não enxergava, muito provavelmente, o que ele estava enxergando. Como tu te sentia? Eu fiquei traumatizada com tudo que eu vivi, né? Entendi. Porque o meu sonho, a empresa que minha mãe tinha, se chamava Sabrina Modas. No edifício Sabrina. Entendi. Porque aí tem toda a história da minha mãe, que nós podemos entrevistá-la, mas como que esse edifício virou Sabrina? Por que a loja era Sabrina, né? Minha mãe sempre foi uma visionária. Que isso é uma coisa que eu admiro muito nela. Muito, muito, muito. Então, assim, quando a minha mãe... Quando aquilo tudo acabou, porque essa é a história da minha mãe, e não a minha, que hoje eu sei olhar para as coisas dessa maneira, Sim. Eu tinha que construir a minha história. E não foi por acaso que não tem nada a ver com o ramo da minha mãe. É um ramo moveleiro, não tem nada a ver com o ramo têxtil. Então, quando o meu ex-sogro, que é uma pessoa iluminada, espiritualizada, viu em mim essa mulher empreendedora que a minha mãe também tinha... Ele acreditou em mim. Eu também acreditava em mim. Só que eu não tinha dinheiro, que era uma crença limitante, que hoje eu sei e acredito. Me desculpa, os investidores, quem tem dinheiro, me desculpa. Mas, assim, a pessoa que começa do nada, ela tem um outro significado. Porque ela tem que fazer. Não existe não fazer. Quando eu montei a loja e o meu sogro... Na época que disse que não existia ex-sogro, né? Então, o meu sogro acreditou em mim e deu o nome dele, o CNPJ do hotel dele. Depositou toda a confiança em mim, eu não tinha como não fazer. Eu só tinha a oportunidade de fazer. E isso eu tinha muito latente dentro de mim. Eu vou agarrar isso com as duas mãos. Eu não sabia nada. Minha mãe, às vezes, faz eu passar vergonha, que ela fala assim... A minha filha não sabia o que era ferro e nem o que era madeira. E é verdade. Não sabia o que era MDF, não sabia o que era MDP, não sabia o que era um ramo moveleiro. E eu sabia só de vender. Que eu sempre fui uma vendedora nata. E eu sabia me conectar às pessoas, que nem você falou. Isso sempre foi muito forte em mim. É o que eu tenho, acho que, de maior característica, é o meu carisma, minha simpatia... E essa minha verdade que eu levo para as pessoas. E as pessoas confiam em mim por eu ser assim. Então, eu acreditava que isso ia me fazer passar os obstáculos que eu tinha, que eram muitos. Muitos. Porque, imagina, eu não conheço o ramo moveleiro. Eu não tinha dinheiro e precisava para investir. Só que, na época, tinha um cartão BNDES. E aí, o meu ex-sogro tinha esse 300 mil no cartão BNDES. Entendi. 250, na verdade. Não era 300, mas ele tinha. E aonde a gente começou desta maneira. Só que tinha o aluguel da sala, né? Como é que se paga o aluguel? E como é que foi? Meu irmão tinha dinheiro para emprestar. É meu irmão. E foi assim. Meu irmão sempre foi um muito conservador. Um cara que sempre guardou dinheiro. Rodrigo é fantástico neste lado. Em todos os lados, né? Mas neste. E ele tinha o dinheiro para me pagar 6 meses de aluguel. Que foi assim que a gente começou. Ele emprestava sempre dinheiro para as pessoas. Para mim, ele não cobrou juros nenhum. É meu irmão. Sempre que eu preciso dele, ele está lá. Ele é maravilhoso comigo. Um cuidador maravilhoso. Ele é mais novo do que eu, mas sempre cuidando de mim. E ele que me emprestou. E assim que a gente começou, com dinheiro emprestado do meu irmão e com cartão BNDES. E durante 6 meses, a empresa não vendeu nada. Nada? Nada. Nada. E como que foi aí desenvolvendo isso? Porque daí tu teve que se especializar, tu teve que conhecer. Como é que tu fazia essa venda, sendo que tu não então, entendia assim, direito. Eu sempre fui muito autêntica, né?
E eu não aceitava o mercado do jeito que ele era. Como que a projetista que projeta, ela ia vender? Então, eu trouxe todo um olhar diferenciado para o ramo moveleiro. Quem tem um perfil de projeto na frente do computador, que é o que eu falei que eu trabalhei 2 anos e que eu não tenho esse perfil, não tem perfil comercial. Então, eu subdividi. Projetista, vendedor, conferente, uma pessoa para limpeza, outra para secretária, um montador próprio. E eu comecei a entender do mercado, vendo as falhas do mercado, no meu dia a dia. E hoje eu tenho uma metodologia própria. Mas legal. Foi assim que eu fui aprendendo. Mas para isso eu perdi muito dinheiro, perdi muito tempo. Mas tinha que ser assim, porque era uma área que eu não dominava, que eu não conhecia. Mas quando nós achamos, né? Porque eu tinha um sócio, que era meu ex-marido. Quando nós achamos o caminho, aí foi subindo. E como tem que ser, um degrau após o outro. Então, eu fui aprender sobre venda externa, sobre permutas, porque é um mercado totalmente diferente do ramo têxtil. Sim. Então, já fiz algumas permutas nesses 11 anos, apartamento para cá, móvel para lá, pegava barco, pegava moto, coisas que para mim eram muito difíceis de entender. Sim. Difíceis de entender porque na roupa provou, ficou bonita, sim. Uau, tchau. É isso aí, tá tudo certo. Então, aqui existe uma prestação de serviço. Então, imagina, se eu não confiar nas pessoas e não tiver as pessoas certas, não dá certo. Então, só deu certo porque tudo aquilo que eu trazia dentro de mim, que era o que eu acreditava, eu consegui colocar na prática. E por isso que hoje a empresa IDELI é um sucesso. A gente teve dificuldades, né? Eu vou contar ao longo aqui, que aí quando eu comprei a empresa, mas tudo foi muito enraizado, tudo tem toda uma base. E tu sabe que é muito importante a gente falar isso, porque tem pessoas hoje que enxergam as pessoas fazendo sucesso ou conquistando as coisas dela, crescendo a empresa dela, enfim, e elas não imaginam o que tem por trás, o que a pessoa realmente passa. E cria-se uma ilusão de que é mais fácil do que parece. E elas acham que elas conseguem passar do 1º degrau para o 10º degrau. Infelizmente, às vezes eu fico triste quando eu vejo essas situações, né? Porque, para te falar a verdade, hoje eu sou uma grande vendedora e se eu fosse trabalhar numa empresa com salário, sei lá, de 10 a 20 mil, seria muito mais fácil, mas eu não seria feliz. Isso está impregnado em mim, o crescimento coletivo, a gestão e o fato de fazer com que cada um desenvolva aquilo que tem de melhor. É o que mais me dá tesão na vida hoje, a parte da gestão. Né? Eu hoje sou pouco atuante como vendedora dentro da empresa, mas eu vendo o tempo todo. Me conecto a pessoas e o tempo todo estou vendendo, atraindo angariadores, atraindo clientes, né? Mas eu sou muito mais feliz hoje na parte da gestão, que é desenvolver o potencial de cada um que está lá dentro, cada um na sua devida função, né? Mas isso que tu falou, eu acho que o empreendedor, ele nunca vai ter um sono tranquilo. O empreendedor nunca deita a cabeça no travesseiro e não pensa no amanhã. Porque o empreendedorismo, quem se desafia, principalmente no Brasil, com tantos impostos, né? Com tantos desafios que a gente tem de governo e tudo mais, para não entrar aqui nesse âmbito, para não falar mal de coisas que é muito controversas e que são muito pessoais, é muito difícil. Você tem que amar muito o que você faz. Então, o empreendedorismo tem que estar mais latente do que qualquer coisa dentro de você, que é o que eu tenho. Se amanhã ou depois eu vier a vender a minha franquia, que não é o caso, não estar à venda, mas eu vou montar uma outra empresa, porque isso está impregnado em mim. É como tu falou até em algum momento aqui para algum entrevistado, que eu não vou recordar, mas tu... Até esqueci o que eu ia falar. Tá. Olha aí eu... Normal. Normal. Ai, tá, mas enfim, continua, amiga, que eu já vou lembrar disso. Provavelmente eu vou montar uma outra empresa, porque gerir pessoas e este coletivo de fazer acontecer e que uma mão depende da outra, porque no meu ramo, da secretária ao pós-venda, são muitas pessoas que lidam com o cliente. E se alguém fizer algo errado, o cliente vai ficar insatisfeito. Então, não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. E para dar certo, todo mundo tem que fazer o seu melhor. E vou te dizer que em 11 anos deve ter algum cliente satisfeito? Deve. Mas são poucos
A maioria é muito satisfeito. E hoje, nossa maior marketing é o boca a boca. Essa humanização que eu consegui trazer para a empresa na qual eu acredito. Para mim, essa humanização ela é fundamental. Apesar da inteligência artificial, da tecnologia, de tudo que está sendo criado e desenvolvido, humanos encantam humanos. E para mim nunca vai ser diferente. Tu sempre fala essa frase, me recordo muito bem. Porque é. A gente se vende o tempo todo. Nós somos o que nós transmitimos o tempo todo. E não é só quando a gente lembra disso, é quando a gente também não lembra disso. Sim. Então, o tempo todo, você está ali. Quando você recebe um cliente, são energias trocadas. E às vezes a gente não entende que a coisa não vai para frente. Não vai porque não era para ser. A energia não é... Ela não é devida para cada um. E aí a pessoa vai se conectar a outro fornecedor que tem a ver com ele, não contigo. Sim. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas acreditar que isso é o sentido da vida é que faz com que você não perca a esperança nas pessoas, a confiança. Concordo. Em que você consiga fluir com mais felicidade do que tristeza. Porque... apesar de eu ser uma pessoa muito positiva, eu estou sempre rindo, brincando, né? Todo mundo que está ao meu redor sabe disso. Eu tenho os meus medos. Sim. Mas eu não deixo que eles me dominem. Né? Eu tenho os meus defeitos, mas eu não deixo que eles fiquem mais em evidência do que as minhas qualidades. Porque todo mundo tem. Só que eu tenho que... tudo que você coloca a sua energia cresce. Exatamente. A gente precisa focar sempre no que a gente... Por isso, até assim, eu sempre... antigamente, eu via as pessoas fazerem assim... separa no lado do papel os teus defeitos e as tuas qualidades. Uma balança, né? Só que assim, tu vai fazer o que com aqueles defeitos, tá? Tu pode olhar para aquilo e dizer... vou aprender com isso daqui para ser melhor em tal coisa. Mas a partir do momento que eu foco, que eu coloco a minha energia, que eu direciono todas as qualidades para o que eu posso fazer, para o que eu quero fazer, é isso que vai me fazer chegar lá. Sim. Né? Então, se eu ficar muito na lamentação, porque eu sou desse jeito... não vai adiantar. O que eu faço, assim, eu tenho as minhas sombras, né? Uma das minhas sombras é o controle. Bem forte, bem latente em mim. Se eu pudesse controlar o dia, a noite, a lua, né? Meu Deus, né? Deus na Terra. Então, o que eu faço hoje? Eu olho para essa sombra e reconheço ela e falo, vou jogar esse controle bem fora, bem longe. Porque quando eu tiro ele da minha mão, as surpresas que estão por vir são muito melhores. Então, eu não nego ela. Não nega, mas não evidencia, né? Mas não evidencio, né? E a vida, cada vez, ela me surpreende mais para que eu fique longe desse controle. Porque eu me abri para que isso acontecesse. Eu disse, universo, eu não quero mais esse controle para mim. Eu quero tirar ele de mim. É claro que, para minha gestão... essa minha sombra também fez muita diferença quando eu coloquei ali a minha alma, quando eu comecei... Hoje eu sou uma gestora totalmente nada de controle, eu delego tudo. Na verdade, quem trabalha comigo sabe, com todo respeito a todos os clientes, porque eu recebi mensagem hoje 7h30 de um cliente do Júlio, pedindo indicação de personal, meu amigo, os clientes viram nossos amigos, a gente tem uma relação, só que quando eu não conheço o cliente, eu fico feliz. Porque eu tenho uma equipe sensacional. A empresa funciona hoje sem a Sabrina. Eu posso ficar 1 mês viajando, vou ganhar na Mega, vou fazer isso. E eu não faço falta. Porque a empresa hoje, ela está funcionando porque cada um faz a sua parte. E esse era um grande sonho meu. Eu acho que de muitos empresários. Mas muitos não têm isso porque não delegam. Exato. Quantos... mesmo quem a gente entrevistou, quem a gente está por entrevistar, são pessoas controladoras, que esse é o controle. Porque você não confia no outro. Eu já fui assim. Eu tinha que chegar na empresa, arrumar a mesa que o cliente ia sentar, porque a minha energia estava ali. Eu tinha que colocar toda a comida do cliente, o café. Eu tinha que passar o café, porque se alguém passasse, não seria o café ideal para o cliente. Imagina, que prepotência. Que arrogância. Então, eu já fui assim. Então, por ter me lapidado e me tornado um outro ser humano... um outro ser humano, não. Eu sou a mesma, né? Mas, assim, que um ser humano melhor em relação a essa característica. Hoje, eu sei que as pessoas fazem tão bem quanto eu. Melhor até. Porque elas estão ali para fazer aquilo. E eu tenho que fazer outra função. Sim. Então, quando eu comecei a entender tudo isso, a equipe ficou democrática. Hoje é uma equipe sensacional e as coisas acontecem.
Então, hoje eu me vejo aqui sendo apresentadora com outros projetos. Além desse, tem mais projetos que estão por vir. Mas porque eu estou livre para fazer isso, porque lá na empresa eu construí uma equipe juntamente com todas as pessoas que ali passaram, as que estão e as que estão por vir, por acreditar que cada um faz o seu melhor. Que isso a gente tem que acreditar. Porque a gente não tem como crescer a gente não cresce sozinho. Porque nós somos limitados. Nossa mente é ilimitada, mas nós, seres humanos, somos limitados. Sim. Nós temos um corpo 24 horas por dia e a gente tem que entender que existe um ponto que você não vai mais, que você precisa que as pessoas estejam ao teu lado para que cada um faça a sua parte. Sim. Dentro da tua empresa... Não, antes de começar isso, em 2020 veio pandemia. Sim. E o que aconteceu? Em 2019, o pai do meu filho, eu e o Bernardo, decidimos que o nosso casamento chegou ao fim, né? Nós continuávamos respeitando como homem e mulher, mas que nós não éramos mais um, e cada um seguiria o seu caminho, né? Nós já pensávamos e tínhamos visões diferentes sobre algumas coisas. Então, nós viemos a nos separar em novembro de 2019, e aí alguém tinha que comprar a empresa. Ou eu comprar a parte dele, ou ele comprar a minha. Como a minha paixão era a Ideli, e ele também acredito que tem amor até hoje, a Ideli, mas não tinha o mesmo amor ou a mesma entrega do que eu, com todo respeito, a decisão foi a dele de vender, né? E ainda não tinha pandemia. A pandemia veio em fevereiro de 2020. Aí, na época, foi contratada uma empresa para fazer um valuation de quanto essa empresa vendia. Esse valuation demorou 1 ano para ficar pronto. Porque quem já passou por esse processo era uma empresa, a gente está falando, eu estou 4 anos separada, a empresa vai fazer 12. De 8 para 9 anos essa empresa já tinha. Então, já tinha uma carteira de clientes, já tinha todo um histórico. Então, o valuation é 3 anos para trás, 3 anos para frente, e tem todo um estudo para ser feito. Foi contratada uma empresa séria, né, tudo mais, da área, né? Então, demorou 1 ano para ficar pronto. Nisso vem a pandemia. A empresa foi avaliada em 1.800.000 em plena pandemia. E numa separação, que hoje nós temos uma relação muito boa, eu e o pai do Bernardo, não é tão simples assim, né? A pessoa que está interessada em vender quer olhar o lado dela, e a pessoa que está interessada em comprar está olhando o lado dela. Então, ou ele vendia para mim, ou ele venderia por uma outra pessoa na qual eu nunca conhecia, ou conhecia, mas que não tinha uma história comigo. E aquilo lá me pegou muito. E lembrando que eu tinha o nome sujo, né? Não esqueçam desse detalhe. Que esse é um detalhe muito importante na minha história. Sim. Então, o que eu vou fazer? Né? Vou aceitar que ele venda, porque se ele vendesse para uma outra pessoa, essa pessoa ia pegar o dinheiro, 900 mil, e ia investir na empresa. Que seria ótimo, em plena pandemia, onde o faturamento caiu. De 35 colaboradores virou 18. A gente está falando de algumas demissões, algumas rescisões. Então, nisso, se eu paro para pensar, eu falo, cara, o cara lá de cima é bom demais, porque eu nem sei como é que eu passei por tudo isso. No cenário que as pessoas só enxergam uma possibilidade, essa seria a única possibilidade de chegar alguém de fora, sem tu conhecer e investir. E surgiram 2 sócios, no quais são meus clientes, meus amigos, e que pessoas muito boas. Legal. Mas eu tinha uma coisa muito forte dentro de mim, que era a minha história. Tipo, isso, eu posso... Nós somos sócias no podcast. Sim. Eu posso ter sociedade em outras empresas, mas a Ideli não era o meu caminho para a sociedade. E eu não sei explicar certo, porque talvez por ter vindo pelo meu ex-sogro, talvez por tudo que eu passei. Como que alguém ia pegar... com todo, eu não sei se é prepotência que eu vou falar agora, mas como que alguém ia pegar uma história toda construída, tipo, com tantos perrengues, ia chegar e sentar lá na primeira fileira, entendeu? Era essa sensação que eu tinha. Não passou pelo que eu passei, não viveu o que eu vivi. Então, a ideia era a minha história. Então, eu paguei o preço. Aí, eu já fazia terapia, faço yoga há muitos anos, e a minha terapeuta, minha amiga, falou: ou você vai colocar no seu nome essa empresa, vai comprar, mesmo não tendo dinheiro, mesmo sendo assim o pior cenário,
Ou você vai colocar no nome de algum familiar seu, onde já tem credibilidade, onde já tem todo esse contexto, mas você volta pro teu pertencimento da tua mãe. Que é o meu nome sujo, e a minha mãe colocou a empresa no meu nome Sim. e não no nome dela, né? E aí, quando eu comecei a olhar para tudo isso, eu falei, não, eu vou pagar o preço. Eu vou colocar no meu nome, só que eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque quando eu coloquei no meu nome, os bancos todos tiraram meu crédito. Não a minha credibilidade. Sim. Então, eu perdi todos os créditos. Tinha lá antecipação, sei lá, 500 mil, não sei o quê. Tudo caiu. Em plena pandemia. Loucura. Só que Deus abre as portas. E aí surgiram várias parcerias. Várias pessoas, acreditando em mim. Porque eu estava dentro da minha verdade, defendendo o que eu realmente queria. Estamos em 2023. Eu ainda pago a minha empresa, termino de pagar em 2024. Tenho crédito, tenho credibilidade e tenho uma equipe sensacional. Ai, que lindo. Sensacional. Valeu a pena, valeu. Eu faria tudo, mas tudo exatamente como eu fiz. Tudo de novo. Não é fácil, porque você se depara com uma história que, eu tenho tudo de bom, eu faço certo, mas essa coisa do nome, porque o banco e a instituição, ela é regida pelo teu histórico. Então, assim, eu tinha um histórico muito feio, feito pela minha mãe, naquelas circunstâncias que ela precisou, na qual eu entendo, né? Já está tudo certo entre nós, mas eu pago o preço até hoje por isso. E talvez esse seja um karma, essa é a minha missão aqui na Terra, foi o que eu vim vivenciar, e eu aceito e honro por tudo isso. Mas o mais legal disso tudo é que quando eu acreditei que essa era a minha verdade, o cara lá de cima foi abrindo as portas e trazendo as pessoas para mim. Num cenário que muitas empresas, muito mais consolidadas do que eu, fecharam. Eu comprei uma empresa em pandemia, eu não tinha crédito, tinha credibilidade, mas não tinha crédito, mas eu tinha pessoas. Eu tinha pessoas ao meu lado. Isso só veio reforçar ainda mais tudo que tu acredita. Né? Exatamente. Então, quando essas pessoas me abraçaram e elas acreditaram em mim, cara, não tinha como dar errado. E assim é até hoje. Porque ainda, pós-pandemia, nós não voltamos a como era. Nós não temos hoje as mesmas vendas ou o mesmo mercado, apesar também de que mudou o nosso sistema com essa nova política, né? Não falando mal, mas hoje quem nos representa no Brasil acabou também afetando quem é empreendedor no Brasil, porque ele não visa os empresários, então acabou afetando tudo. Além da pandemia, este novo governo também afetou. Então foram desafios que a gente teve que fazer diferente, buscar outras alternativas, mas isso tudo só deixou com que as coisas ficassem mais enraizadas, os valores e princípios da empresa. Mais fortalecidos. Então, assim, já passei por situações em que eu tive que atrasar meu fornecedor, mas eu pegava o telefone e falava, fulano, vai acontecer isso. Não esquenta, Sabrina, tá tudo certo. Então, eu tive sempre pessoas que acreditaram em mim. E isso, pra mim, assim, é um peso tão grande quando alguém acredita em mim, porque eu tenho que fazer o meu melhor. Porque a pessoa está depositando a confiança dela em mim. E eu vou lá e faço o meu melhor e dá tudo certo. Tudo certo. Então, assim, quando eu vejo alguém, assim... Eu tenho um filho de 28 anos, eu tenho pessoas ao meu redor que às vezes eu vejo não acreditar ou colocar empecilhos. Eu sempre falo, nada é fácil. Até você, vamos dizer... Eu fui uma vez na palestra do Nuno Cobra. E ele falou que ter uma barriga gigante é difícil. Pessoa que come e bebe para ficar daquele tamanho, ela tem que fazer muito esforço para ficar daquele tamanho. Você escolhe onde você quer depositar o teu esforço. E eu escolho colocar o meu esforço nas pessoas, em acreditar nelas. E, assim, se a gente entrar em âmbitos aqui do que eu passei, né? Eu tive episódios na minha vida de pessoas que eu confiei e traíram a minha confiança de uma maneira... Colaboradores, relacionamento amoroso, que as pessoas vão olhar pra mim e dizer, tu é louca de continuar acreditando nas pessoas. Não, eu não sou louca. Era isso que eu ia dizer. Eu já vi muito tu ser julgada pelas pessoas por acreditar nas pessoas. Ainda Olha sou. como que a gente... imagina como que a gente vive, né? Hoje as pessoas totalmente desacreditadas, desconfiadas, achando que a gente tá tudo separado. Na verdade, a gente é um todo, é uma coisa só. É porque assim, Radi, o que eu
o que acontece comigo quando eu passo por uma decepção é perguntar o que me conectou àquela pessoa. Então, quando eu passo por decepções, eu pergunto o que, Sabrina, em ti atraiu este ser. Que isso é o que mais me pega. Mas o que é do outro, não é meu. Eu não sou responsável pelo que o outro faz ou pelo que o outro sente. Eu sou responsável por aquilo que eu faço e por aquilo que eu sinto. E eu acho que isso, a história de Jesus Cristo é uma das histórias mais bonitas que a gente tem na Bíblia, né? E não só na Bíblia, né? Na vida, que ele sempre perdoou. Ele sempre acreditou. E pode acontecer isso 1000 vezes comigo, eu vou fazer o mesmo. Porque o que eu estou oferecendo é o que importa para mim. O que eu vou receber do outro é do outro. E o que eu estou indo fazer hoje é assim, se eu estou oferecendo, quem planta arroz, colhe arroz. Se eu estou oferecendo café, ou plantando café, eu vou receber café. Quando isso não acontece, eu olho para mim. O que tu fez de errado que tu tá plantando uma coisa e recebendo outra? Porque aí alguma coisa em mim não tá coerente, não é no outro. E as coisas que eu passei, as minhas decepções, eu vejo hoje, olhando para elas, o porquê que eu atraí aquilo. Eu não estava coerente comigo. E tu faz algo que é muito importante e interessante, de que as pessoas às vezes não enxergam, a maioria das pessoas, de olhar para as coisas que acontecem e achar que é sempre o outro que fez aquilo. Só que assim, é 50-50, porque a pessoa que faz é dela, mas ao mesmo tempo tu atraiu isso de alguma forma. Então, o que tá dentro de ti que ainda faz com que tu atraia esse tipo de situação, pessoa, circunstância, né? Exatamente, porque aí alguma coisa não tá coerente em mim e não só no outro, né? Então, isso eu cuido muito para que isso não aconteça. Me decepciono, vou me decepcionar sim. Eu acho que isso faz parte da vida, a gente só cresce desta maneira, né? Uma das coisas que eu sempre escuto é: você não tem medo disso ou medo daquilo? Gente, eu tenho medo de sapo. Muito medo de sapo, mas muito medo. Medo de altura, eu tenho medo. E medo dos meus filhos ficarem doentes. É o que eu tenho medo. O resto, eu me jogo. O máximo que vai acontecer é igual o tombo da bicicleta. Eu vou me machucar, eu vou levantar e vou estar preparada para cair de novo. E talvez eu não caia da mesma maneira. Vou cair de uma maneira diferente, que isso faz parte. Da mesma, talvez não, né? Muito provavelmente não, porque tu vai tirar o aprendizado daí. Isso, eu vou tirar o aprendizado. Mas ter medo, eu acho que se eu tiver medo, assim como eu vejo algumas pessoas ter, com todo respeito, a gente tá falando da Sabrina e não das pessoas, eu preferiria morrer. Sendo bem sincera. Porque viver é isso. Viver é você correr riscos. Viver é correr riscos diariamente. Viver é você estar preparado para o que vier. É viver com frio na barriga, né? É viver com frio na barriga. E isso para mim é o que faz sentido. Cara, eu peço para ele todo dia me surpreender. Me traga as melhores aventuras, os melhores contextos, os melhores desafios. E desafios eu não tô falando de ruins, eu tô falando de desafios bons ou ruins. Mas para que eu seja um ser humano melhor. Eu quero ser a minha melhor versão diariamente. E eu quero viver com essa emoção, com o meu coração batendo. Se eu viver morno, não sou eu. Eu não vivo no morno. Eu vivo com essa emoção de que a vida tem que fazer sentido, né? Você frequenta a minha casa, quem está do meu lado, esse uhul que eu faço aqui é um uhul que eu faço acho que 50 vezes no dia. Sim. Sempre que alguém passa uma informação para mim legal, a minha reação é uhul, eu vibro. Se o meu filho conquistar algo, se o Bernardo adquirir um conhecimento, se um colaborador passar por algo que para ele é importante, a minha colaboradora agora adquiriu um apartamento. Eu vibrei tanto quanto ela, como se fosse meu. Né? Nós duas temos uma troca, você com o teu crescimento profissional. Sim, muito. Ver o outro crescendo é tão gratificante quanto o meu crescimento. Porque eu sei o que isso significa diariamente. Então, isso para mim é muito importante. Bens materiais, para mim, eles são consequências. E a gente vive numa roda gigante, né? Vocês nunca viram uma entrevistada que não precisa de pergunta? Ela fala, mas tá tudo certo. Quem me conhece sabe que se eu pagasse pra falar, eu tava, ferrada. Mas, assim, a vida é uma roda gigante. A gente nunca tá sempre em cima e sempre embaixo. Todas as pessoas que a gente conhece, a não ser quem herdou uma herança, que também existe isso, né? Mas, assim, e também essa pessoa pode botar tudo fora, né? Isso também, quantos ganham na Mega Sena, tão rico hoje e tão pobre amanhã.
O material, ele é uma consequência das tuas atitudes e das tuas crenças do que você acredita. O material, um carro, um celular, a tua casa, né? O teu caráter, teus valores e teus princípios, não. Eles estão impregnados. E isso, para mim, é o que tem valor no ser humano. Isso faz sentido para mim. É claro que quando você conhece a história de alguém, você consegue entender um pouquinho do contexto dela. Pai, mãe, a profissão que ela faz, quanto tempo ela está numa empresa, se ela é empreendedora, se ela é CLT. Hoje, eu tenho leitura de pessoas, né? Porque a vida foi também me proporcionando isso. Mas o caráter, o princípio, ele não vai ficar escondido durante muito tempo. Exato. Isso vai vir para fora. As pessoas têm aquele ditado, quer conhecer alguém, dê poder a ela. E isso é fato. É só revela, né? Só revela o que está dentro. Não, porque o dinheiro fez... Não, o dinheiro não fez isso com a pessoa. O que foi feito com a pessoa foi dado a oportunidade dela revelar o que estava dentro dela. Então, tem pessoas que às vezes ficam numa condição que elas não entendem ou não reclamam, mas talvez seja melhor que ela esteja naquela condição do que em outra, porque ela faria atrocidades se ela estivesse em outra. Infelizmente. Infelizmente. Como a gente tem isso no mundo, no Brasil, né? Quantas coisas acontecem diariamente. Uma hora. Eu vi que a porta tá aberta agora. O Sandro nos disse aqui que já deu nosso tempo. Amiga, eu sempre, assim, te admirei muito. Tu sabe que tu é uma inspiração para mim. E eu vejo, assim, o quão verdadeiro é. Bom, eu vivo, né, contigo e eu sei. Mas, assim, as pessoas, acho que tiveram a oportunidade hoje de ver o quão verdadeira, o quão intensa e essa intensidade... Chorona. Pro lado positivo, o verdadeiro transbordar na vida das pessoas, sabe? Esse acreditar é muito raro de se ver hoje em dia. E eu, como tua amiga... A gente está conectada, não é à toa, eu acredito muito nisso também já fui muito julgado por isso. E eu fico muito feliz de estar compartilhando, de ser tua sócia, continuar nossa amizade cada vez mais estreita, apesar de tanto tempo. Parece que não tem mais como estreitar, mas a gente consegue ainda mais, e isso me deixa extremamente feliz. Então, um exemplo de superação, de amor. É uma pessoa que transborda amor pelas pessoas, pelo que faz, pelos filhos, pela família, sabe? Então, é realmente 100% de verdade. Parabéns, obrigada. Eu que agradeço. Tá? De coração. Eu que agradeço pelas palavras. Realmente, uma palavra que me representa é amor. Todos os dias que eu acordo, eu falo que eu tenho amor em todas as minhas atitudes, né? Que não é fácil. Né? Mas eu sempre procuro ter em tudo que eu faço. E para mim, quando não tem amor, não tem verdade. Então, tem situações que são difíceis, mas a gente tem que parar, analisar. E muitas vezes eu penso, o que o cara lá de cima faria, né? O que eu devo fazer, né? E quando eu não tenho a resposta, eu peço para ele conduzir, para ele me guiar. E dá certo. Perfeito. E dá certo. Porque faz com amor, pede com amor, sempre. Na verdade, eu acho que às vezes as pessoas não sabem como pedir, né? A pergunta, ela é tão importante quanto a resposta, né? Exatamente, senão não tem a resposta, né? A maneira que você... o que você quer, você depende de como você coloca as coisas, né? Exato. Então, assim a gente vai ter a resposta que a gente precisa, né? Obrigada, tá? Eu que agradeço. Vou aproveitar também e agradecer os nossos parceiros que estão com a gente, confiam no nosso trabalho. Muito, muito obrigada. Gui Presentes, Eletromec e Deli. Esperamos do fundo do coração. Para mim foi uma inspiração e espero que tenha te inspirado também esse episódio. Foi bastante emocionante, foi bastante lindo de ver tudo isso. Nos vemos até a próxima e um beijo. Obrigada, amiga. Uhul!